Bora fazer mais uma questãozinha do Enem dos 25, uma das questões mais difíceis aí da prova do Enem, das mais polêmicas também. Vamos lá que hoje eu vou te explicar o porquê que essa questão foi muito bem feita, na verdade. Olha só, o empresário utiliza máquinas cuja pressão interna P em atmosfera depende do tempo contínuo de utilização T em hora e de um parâmetro positivo K, que define o modelo da máquina segundo a expressão. Beleza. O fabricante dessas máquinas recomenda ao usuário que a pressão interna desse tipo de máquina não ultrapasse 10 atmosferas durante seu funcionamento. Então, durante todo o tempo T contínuo, a pressão ela não pode passar de 10 atm. O empresário pretende comprar novas máquinas desse tipo que deverão funcionar diariamente por um período contínuo de 10 horas. Para isso, ele precisa definir o modelo de máquina a ser adquirido escolhendo o maior valor possível do parâmetro K, atendendo a recomendação do fabricante. Então, a gente tem que escolher o maior valor possível do parâmetro K e não faça a pressão passar de 10 atm durante o funcionamento. Aí ele quer saber qual o maior valor escolhido para K. O que a galera fez aqui nessa questão, né? Primeiro ponto, você tem que ter a pressão no máximo, né? Igual a 10, tá? Então a pressão ela tem que ser menor ou igual a 10. E quem é a pressão? A pressão é toda essa galera aqui. Então a gente tem o seguinte: 4 vezes o log, 4 vezes o logaritmo de menos K vezes T mais 1 vezes T menos 19, certo? Isso tem que ser menor ou igual a 10. Nesse caso, o que é esse 10 aqui? A pressão. Então, a gente tem uma relação aqui da pressão com o tempo contínuo. É uma função, tá? Perfeito. Primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 4 para lá dividindo. Então, o log, aí vamos lá, a gente tem que reescrever tudo isso de novo, menos K, vezes T mais 1, deixa eu fazer um T mais bonito aqui, T mais 1, vezes T menos 19, isso é menor ou igual a 10 sobre 4. Perfeito? Quanto que é 10 sobre 4? 2,5. Então, para a gente não ter que reescrever tudo isso de novo, vamos lá. Aqui vai virar 2,5. Achou? Beleza. E aqui que vem um ponto. O que muita gente fez? A galera entendeu que era para substituir o tempo T por 10 horas. Mas não é isso, pessoal. Não é isso. Por quê? Ele falou o seguinte. Ele vai falar, olha, a máquina ela vai operar por um período contínuo de 10 horas. Então, ela vai funcionar durante as 10 horas. E eu quero que, durante essas 10 horas, a pressão em momento algum ultrapasse 10 atmosferas. Então, eu tenho que, de alguma forma, tentar achar qual é o maior valor possível de pressão. Qual é a hora em que eu tenho o maior valor possível de pressão. Por quê? Se o maior valor possível de pressão não ultrapassar 10, nenhum outro valor possível vai ultrapassar 10, percebe? Se eu tiver, por exemplo, um gráfico aleatório, esse aqui é o maior valor da pressão. Se esse cara não ultrapassa 10, nenhum outro ponto, nenhum outro valor vai ultrapassar 10 atm. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual o tempo em que eu tenho a minha pressão sendo máxima. Qual o tempo em que eu tenho a maior pressão de todas? Por quê? Porque se eu tenho a maior pressão de todas sendo igual a 10 atm, eu não tenho mais nenhuma pressão maior do que 10. Agora, se eu substituo o tempo por 10, se 10 for, por exemplo, eu tenho um gráfico e 10 for por esse ponto aqui, ó. Aí você está falando que esse ponto tem que ser menor ou igual a 10. Tá, esse aqui, que com certeza é maior. Aí já feriu a questão, entendeu? Daqui a pouco eu te explico isso ainda melhor. Mas se você substitui o T por 10, você vai achar essa alternativa aqui, ó, letra D, tá? Inclusive é muito tentador marcar ela. Mas como é que você vai resolver então? Primeiro ponto, eu quero que você perceba que aqui dentro você tem nada mais nada menos que uma função do segundo grau. Você tem a forma fatorada da função do segundo grau. Lembra? Y é igual a vezes x menos x' vezes x menos x duas linha, onde x' e x duas linhas são as raízes, né? Então esses caras são as raízes. Então aqui a gente também já tem as raízes. Quais são as raízes? 1 e menos 19. Então a gente já tem as raízes da nossa função. Isso é a função fatorada do segundo grau. Então o que eu vou fazer? Vou tirar o logaritmo para a gente ficar só com a função do segundo grau. Como é que eu tiro o logaritmo? Aplicando a propriedade. Se não aparece a base, é porque é um log de base 10. Qual é a propriedade do logaritmo? Pô, a base elevada ao expoente é igual ao logaritmando. Então, o que eu vou fazer? No caso aqui, mantém aí na equação, né? Porque o logaritmo ele é maior do que 1. Se o logaritmo ele fosse entre 0 e 1, a gente inverteria aqui o sentido dessa equação. Mas não é o caso. Como é maior do que 1, a gente mantém ali o sentido. Então vai ficar assim.
menos K vezes T mais 1, tá? Vezes T mais 1, vezes T menos 19, isso é menor ou igual a 10 elevado a 2,5. Apliquei somente a propriedade de logaritmo, tá? A base elevada ao resultado. Show? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Vamos esboçar essa função aqui só para eu conseguir te explicar isso. Você tem aqui uma relação entre o tempo t contínuo e a pressão. Tá? Você tem uma relação entre o tempo t contínuo e a pressão, beleza? Isso aqui é uma função do segundo grau. Você sabe as raízes, sabe que a raiz é menos 19 e 1. Então, por exemplo, você tem aqui menos 19 e 1, por exemplo. Então, você tem esse gráfico aqui, ó. Como que eu sei que a concavidade ela é para baixo? Bom, muito simples, porque o k é negativo. E o k é o nosso coeficiente angular, porque é a forma fatorada de uma função do segundo grau. Beleza? Então, com isso, eu tenho certeza que é uma função que está com concavidade para baixo. Beleza? Uma função com concavidade para baixo, ela tem um valor máximo de pressão. E é justamente qual é o tempo em que essa pressão é máxima que eu quero encontrar. Então, eu vou tentar achar esse tempo t. Esse tempo tzinho, galera, é exatamente o x do vértice da minha função do segundo grau. Percebe? O tempo tzinho é exatamente o x do vértice da função do segundo grau. E o x do vértice de uma função do segundo grau, na verdade, galera, perdão, acabei trocando aqui, né? Como aqui é mais 1, a função fatorada é y é igual a A vezes x menos x'. Então, se aqui está positivo, significa que a raiz é negativa, entendeu? E aí ficou menos 1, aí fica mais 1, tá? Só consertando aí o meu erro, mas o resto tá tudo certinho. Então, aqui, peraí, aqui vai ficar menos 1, e aqui vai ficar mais 19. Perfeito. Mas a função continua a mesma. Então, você continua tendo um valor máximo, continua tendo a concavidade para baixo. Por quê? Porque o A é negativo. Continua tendo essa concavidade para baixo. E aí, a gente quer achar qual é o tempo em que a pressão é máxima. Então, a gente quer achar qual é esse tempo em T em que a pressão ela tem o maior valor possível. Por quê? Entende a ideia. Ele quer que a pressão nunca passe de 10 atm, correto? Se eu pego, por exemplo, vamos descobrir qual é esse T, que vai ser melhor para explicar? Para descobrir esse T, galera, esse T é o x do vértice. É basicamente você fazer a média aritmética entre 19 e menos 1. Então, 19 menos 1 dá 18, dividido por 2 dá 9. Então, eu descobri que esse Tzinho aqui ele vale 9. Então, o T igual a 10, ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está mais ou menos aqui, ó, esse pontinho. Se você substituir na função o tempo igual a 10, você está falando o seguinte, olha, eu vou calcular um valor de K para que essa pressão ela nunca passe de 10. Mas aí você está calculando o valor de K para que no tempo T igual a 10, a pressão nunca seja maior do que 10. Perfeito? Mas só que você tem que entender que a máquina ela funciona durante um tempo contínuo. Ela não liga somente no T igual a 10, ela funciona no T igual a 1, no T igual a 2, no T igual a 3, no T igual a 4, então ela vai funcionando, ó, T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4. Claro que não tem um tempo negativo. T igual a 1, T igual a 2. Então, você precisa que em todos esses intervalos a pressão seja menor do que 10. Então, concorda comigo que se você tem que em todos os intervalos a pressão seja menor do que 10, qual é o requisito para todos os intervalos a pressão ser maior do que 10? Ser menor do que 10, na verdade, né? O requisito é que, onde houver a maior pressão de todas, essa maior pressão de todas tenha como resultado uma pressão menor ou igual a 10 atmosferas. Se a maior pressão de todas tem um resultado menor ou igual a 10, então todas as outras pressões, todos os outros tempos de funcionamento da máquina vão ter a pressão menor do que 10. Ou seja, satisfaz a questão. Percebe? Quando você substitui T igual a 10, você está calculando o valor de K para que esse ponto tenha pressão menor do que 10. Só que você tem um ponto que tem a pressão ainda maior do que o ponto T igual a 10. Então, se aqui for, por exemplo, igual a 10, eu tenho certeza que nesse ponto a pressão é maior do que 10, porque esse é o ponto máximo de uma função. Aí você já acabou com a questão, fechou? Por isso que a gente precisa achar o tempo T que a gente vai substituir na função. A gente quer achar o maior valor de K. Qual é o maior valor de K que atende à recomendação do fabricante? A máquina vai funcionar diariamente por um período contínuo de 10 horas, então durante todos esses períodos você tem que atender a recomendação do fabricante. Que qual é a recomendação? Você não ultrapassar 10 atmosferas durante o funcionamento. Então agora a gente achou um valor de T em que isso não ultrapassa a 10 atmosferas, não ultrapassa ali a pressão de 10 atmosferas em todos os momentos de funcionamento da função, tá? Em todos os momentos de funcionamento da função. Fechou?
Essa é a ideia dessa questão. Questão realmente muito difícil, tá? Muito difícil. Beleza. Então agora a gente descobriu que o t certo é o t igual a 9. Porque quando a gente substituir esse t, a gente vai achar um valor de k que vale para todos os pontos da função. Todos os pontos da função serão menor ou igual a 10 atmosferas, tá? Perfeito. Então, menos k vezes... Ah, e lembrando que o valor de k que você acha quando você substitui t igual a 9 vai com certeza ser menor do que o valor de k que você acha quando você substitui t igual a 10. Por quê? Porque k é o cara que multiplica, né? Pensa comigo. Se quando você substitui t igual a 10, você acha um valor de k que quando você bota t igual a 9, a pressão d maior do que 10, isso significa que esse k é maior do que o k que a gente vai achar aqui agora. Aí você não precisa se preocupar com isso não, tá? É um aprofundamento assim que é um pouco desnecessário. Então, a gente achou que t igual a 9, né? 9 mais 1 vai dar 10, vezes 9 menos 19, que vai dar menos 10. Tudo isso tem que ser menor ou igual a 10 elevado a 2,5. Então, menos k vezes 10, né? Que é 9 mais 1, vezes menos 10, que é 9 menos 19. Isso tudo tem que ser menor ou igual a 10 elevado a 2,5. Bom, menos com menos vai dar mais, né? Então, k vezes 10 ao quadrado, né? Que é 10 vezes 10, tem que ser menor ou igual a 10 elevado a 2,5. Então, galera, esse 10 elevado ao quadrado vai passar para lá dividindo. Então, o k ele tem que ser menor ou igual a 10 elevado a 2,5 dividido por 10 ao quadrado. Você tem potências de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base, você subtrai os expoentes. Então, é 10 elevado a 2,5 menos 2. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a 0,5. Esse é o resultado do nosso k, perfeito? Portanto, letra A, o nosso gabarito. Então, qual é a sacada da questão? Qual é a maldade da questão? É você perceber que quando você substitui o t por 10, esse t não faz com que a pressão seja menor do que 10 em todas as etapas do nosso funcionamento da máquina. Por quê? Porque existe uma etapa onde a pressão é máxima. Então, se você tem que, por exemplo, depois da pressão máxima, a pressão é igual a 10, então na pressão máxima, com certeza, a pressão será maior do que 10, entende? Isso fere o funcionamento. Então, você tem que trabalhar ali com a pressão máxima como sendo a sua referência. Fechou? Então, se você gostou dessa resolução, eu te espero na nossa próxima questão.